Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz, o Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 8 de agosto de 2021, estamos no 19º domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4 a 8. Com a força que lhe deu aquele alimento, caminhou até o monte de Deus. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Repetindo, provai e vede quão suave é o Senhor. A segunda leitura da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30 até o capítulo 5, versículo 2. Vivei no amor a exemplo de Cristo. Escutemos o Santo Evangelho, João, capítulo 6, versículos 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os nossos pais comeram maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem nele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Amém. O Espírito Santo, doador de sete dons, ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Paulo nos instrui hoje. A sua exortação é: sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de suave odor. Ser imitadores de Deus. Vamos imitar a Cristo, imitar sua conduta, imitar a sua entrega, como ele atuou, como ele agiu. Precisamos nós também nos esforçar em agir por igual. Ele é a inspiração, ele é a referência, ele é o centro, ele é o motivo pelo qual nós existimos, nos movemos e somos. Ele é a razão. Por que isso é importante de ser ressaltado? Pode ser óbvio falar isso, mas muitas vezes a gente esquece. Esquece-se disso, principalmente quando chega momentos de desafios, de perseguição, lutas, de contestação, de confrontação da nossa fé. Se a gente tem isso em mente, que é Cristo que deve ser o centro sempre, então nós nunca vamos sair do trilho, desse trilho da evangelização, do anúncio de Cristo, do testemunho do seu evangelho. Sermos aqueles que trabalham em prol do seu reino e não em prol dos reinos, entre aspas, desse mundo, nas suas mais variadas formas, nos seus mais diversos tipos, nas suas manifestações mais estranhas que existem hoje em dia. Né? Grupos de redes e influenciáveis, tudo isso passa ao largo de nós, não nos atinge, não nos influi, não nos influencia, não soma para a nossa vida. O que conta para nós é Cristo e seu Evangelho. Pronto, imitemos a Ele, a sua conduta, a sua postura e o modo como Ele enfrentou o mundo no qual Ele veio para restaurar e salvar aqueles que o acolheram, aqueles que receberam sua mensagem, acolheram sua palavra, tiveram vida. Os que o rejeitaram fizeram opção pelas trevas e, portanto, escolheram a via da morte, o caminho da morte. Nós entendemos que estar
com Cristo é ter vida. Qualquer outro tipo de coisa que nos alimente, que não seja Cristo, sempre vai deixar em nós um vazio. Nós ficaremos insaciáveis. Não nos satisfaremos, jamais. Porque são alimentos que sempre perdem a sua eficácia. Serve para aquele momento, serve para aquela hora. Mas depois nós já precisamos dele de novo. É um alimento do dia. É o alimento da hora, é o alimento do momento. Jesus, no discurso que nós estamos escutando sobre o pão da vida, ele nos assegura que ele é o pão do céu. Ou seja, não o alimento do dia, mas o alimento perpétuo, o alimento de sempre, o alimento para sempre, o alimento que sustenta de verdade o nosso viver. É Cristo. Ele é o pão do céu, ele é o pão da vida, que reanima as nossas forças, que revigora nossas forças e nos coloca de volta no caminho. Como foi agora aqui na primeira leitura que a gente tem nesta liturgia de domingo. Um texto clássico do grande profeta Elias. Claro que aqui nós temos um tipo do que vai acontecer com Cristo. Nós estamos falando do Antigo Testamento, não dá para falar da Eucaristia estritamente, especificamente aqui no caso de Elias, mas não dá para negar a referência que tem direta com a Eucaristia. É uma prefiguração da Eucaristia. Elias, depois de tudo o que fizera em prol da verdadeira religião, defendendo o Deus verdadeiro, num mundo aí já mergulhado no caos, quando o seu povo está sendo corrompido diante das investidas de Jezabel, a esposa do rei, que era pagã, que cultuava Baal, que queria fazer com que esse culto a Baal, aos deuses pagãos, aos ídolos pagãos, fosse disseminado em todo o reino, e encontrou em Elias um opositor, uma oposição ferrenha. E Elias desbaratinou os profetas dessa falsa religião. Agora Elias é perseguido. Seu empenho pela causa de Deus vai lhe custar muitas vezes aí essa perseguição. Mas ele, diante das limitações humanas, se vê agora cansado por tanto lutar, tanto fazer e não ver o povo corresponder e deixar a vida, deixar as idolatrias. Assim como Moisés também em algum momento desabafa e fala, não dá mais, Senhor, não aguento mais. Os grandes homens sentiram isso, diante da limitação humana, sentiram o peso que é a missão de carregar um povo nas costas, quase que literalmente, defendendo a verdadeira fé. E não ser acolhido por isso. Agora aqui nós temos um profeta cansado, abatido, exaurido e pedindo a Deus que o leve, já que ele não é melhor que seus pais, não é melhor do que aqueles que o antecederam, portanto, prefere um lugar no túmulo junto com eles. Mas Deus manda o alimento do céu. O anjo lhe dá um pão e fala para ele, olha, a mensagem é essa, direta de Deus para o profeta, levanta-te e anda, porque o caminho é longo. O caminho é maior do que tuas forças. Você pode até caminhar nesse mundo. Guarde bem isso aqui. Você pode até caminhar nesse mundo. A gente pode até caminhar nesse mundo sem Deus, sem o alimento de Deus. Mas trilhando as vias da escuridão, das trevas, do mundo. A gente pode. Agora, para trilhar o caminho de Deus, o caminho da fé, não dá para trilhar sem o alimento de Deus, sem a força que vem do próprio Deus. Então, se você quer se manter fiel à palavra de Deus, fiel até o fim, não abandonar jamais a fé, alimente-se de Deus, alimente-se da sua palavra. E se você é católico, aquele que tem acesso ao sacramento dos sacramentos, a Eucaristia, o pão do céu, se alimente e receba a força para essa viagem que nós estamos aqui fazendo nesse mundo, em preparação, nos dirigindo, peregrinando rumo ao encontro definitivo com Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos cruza eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.